meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thalita Evas e eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito importante: aposentadoria para dona de casa. E aí, vocês já pensaram sobre esse assunto? Já encontraram a resposta? Dona de casa tem direito ou não tem direito à aposentadoria? Pois é, eu vim trazer uma notícia maravilhosa para você, dona de casa. Com que, assim como eu, nos dedicamos exclusivamente ao lar. Já conversei com várias pessoas e com relação a esse assunto, a aposentadoria para a pessoa que vive exclusivamente no lar, existem muitas informações distorcidas. Eu queria esclarecer tudo isso com você e explicar o que é a Previdência Social, o que é o INSS, o que é que você precisa fazer para ter acesso a esse benefício, o valor que você vai ter que pagar, quanto tempo você vai ter que contribuir, né, para cumprir um período chamado carência, e mais um requisito acrescentado com a reforma da Previdência para que você tenha acesso a esse benefício. Então, vamos lá? Voltando, né? Gente, eu tenho um menininho de 2 anos e toda hora ele fica aqui me chamando para resolver alguma coisa para ele, mas vai dar certo. Vamos lá. Pois é, o que é Previdência Social? Começando do início mesmo. O que é Previdência Social? Você já se perguntou ou já tratou desse assunto com alguma pessoa? Pois é, a Previdência Social nada mais é do que um direito garantido pela Constituição para você, cidadã brasileira, independente de sua profissão. Se você é uma cidadã brasileira, é garantida na Constituição, no seu artigo 6º, o direito à Previdência Social. Só que esse direito, ele tem algumas peculiaridades para que você e eu tenhamos acesso a ele. Uma delas é que ele não é gratuito. Ele é um direito que, para você ter acesso, você vai precisar pagar. Pois o que de fato é a Previdência Social, além de um direito? Ela é um seguro. Você já ouviu falar sobre seguro? Existem vários tipos de seguro no mercado. Existe seguro de vida, existe seguro de carro, que é um dos mais conhecidos, né? Geralmente quem compra um carro sempre tenta fazer a aquisição de um seguro, né? Por causa de roubo, de acidente e por aí vai. E também um outro muito popular é o plano de saúde, que é um seguro saúde. A Previdência Social também é um seguro, só que um seguro social. Cada seguro, ele te ampara em determinadas situações. E quais são as situações que a Previdência Social vai te amparar? Vai te amparar no caso de idade avançada, maternidade, desemprego involuntário, no caso de morte, com relação aos seus dependentes, e no caso de prisão também. Tá vendo como é muita coisa, como é abrangente a Previdência Social? E aonde é que entra a figura do INSS? Já veio o meu pimpolho aqui, vou parar aqui só um minutinho e daqui a pouco eu volto. Voltando. E aonde entra a figura do INSS? O INSS é como se fosse uma administradora. Foi o órgão estabelecido pelo governo federal para que esse direito à Previdência Social fosse acessado por você. Então, o INSS, ele faz toda a administração. Ele faz o cadastro das pessoas que querem se assegurar. Ele controla, administra os benefícios, verifica quem pode, quem não pode, quem já cumpriu todos os requisitos para ter acesso. Então, o INSS é como se fosse uma administradora, a empresa que administra os seguros, né, representando o governo federal. Pois bem, isso explicado, vamos à prática, como é que você pode fazer, dona de casa, para ter acesso ao INSS. Se você nunca trabalhou na vida, você vai precisar se dirigir a uma agência do INSS com sua identidade, seu CPF e solicitar a sua inscrição. Lá o INSS classificam os seus segurados em 2 grandes grupos.
Existem os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Você, dona de casa, vai se enquadrar no segurado facultativo. Facultativo, como o próprio nome diz, está nas suas mãos o direito de escolher se quer participar ou não do sistema previdenciário. E os segurados obrigatórios. Se existe alguém na sua casa que trabalha para alguma empresa de carteira assinada, pois é, ele é um segurado obrigatório. A empresa não pergunta a ele se ele quer contribuir para a Previdência Social. A empresa ela tem a obrigação de fazer o cadastro, se é o primeiro emprego ou se não é, já trabalhou, já tem outro registro. Ela tem a obrigação de informar o INSS que a partir do momento em que ele começa a trabalhar na empresa, ele é um segurado. Existe muito questionamento com relação a isso, se é bom, se é ruim, mas assim, olhando de maneira muito fria com relação a esse assunto e os benefícios que o INSS traz para o cidadão brasileiro e até a nossa cultura com relação à economia, é uma coisa muito bacana. É uma coisa muito, mas muito bacana. O INSS ele promove uma coisa chamada justiça social. Então, vale muito a pena. Apesar de ser uma coisa obrigatória, é um benefício inestimável para quem é trabalhador. Pois é, voltando ao assunto do dono de casa. Então, se você nunca trabalhou na vida, você vai ter que pegar esses documentos que eu falei para você, identidade, CPF, comprovante de residência, ir lá no INSS e solicitar a sua inscrição como um segurado facultativo. Pronto. A partir do momento que você fizer o pagamento da sua primeira mensalidade em dias, você se torna um filiado do INSS. Então, um segurado do INSS vai poder ter acesso aos benefícios previdenciários. Uma coisa, se você tiver acesso à internet com facilidade, no site www.inss.gov.br você pode imprimir o boleto que você vai ter que pagar. Porque lá no INSS eles vão gerar um código para você, um número para você. Mas se você não tem muito acesso à internet, não fica muito, tem muitos afazeres e tudo mais, compra na papelaria esse boleto. O nome dele é GPS, é Guia da Previdência Social. Aí aqui é um carnezinho, e quando você for fazer a sua inscrição, você leva lá para o técnico do Seguro Social e ele vai preencher a primeira guia e te ensinar a preencher as próximas guias. Aí você faz o seu pagamento todos os meses. Entendeu? Esse guia é laranjinha. Eu acho que custa em torno de R$3, R$4, vai depender da cidade, né? Pois é, esse aqui é o boletim que você vai ter que pagar. Eles chamam essa mensalidade de contribuição social. Então lá eles vão falar para você, eles usam uma linguagem mais rebuscada, mas é uma mensalidade que você vai ter que pagar para ter acesso ao INSS. Se você já trabalhou alguma vez na sua vida de carteira assinada, que é o meu caso, eu trabalhei alguns anos de carteira assinada e tive que parar de trabalhar porque engravidei e tinha outros objetivos em mente, saí do meu emprego, engravidei, tinha outros objetivos e acabei ficando em casa, me tornei dona de casa para cuidar do meu filho. Então, se você já trabalhou em algum momento, você já tem uma inscrição no INSS. Você só precisa ativar para voltar a ter acesso a esses benefícios. Aí você vai lá no INSS também e pede sua filiação como segurado facultativo. Por que eu estou falando vai lá no INSS? É porque, gente, às vezes a gente vai tentar fazer as coisas pela internet e não coloca uma informaçãozinha aqui, uma informaçãozinha acolá. E quando você vai solicitar um benefício, pode ser que dê algum problema, entendeu? Então, fazer essas alterações através do INSS, mesmo que seja mais trabalhoso, muita gente, eu sei que a fila é grande e tudo mais, vai te evitar transtornos no futuro, quando você precisar
solicitar o seu benefício, entendeu? Então lá eles vão preencher teu cadastro direitinho, vai te dar toda a informação, se tiver faltando alguma coisa, vão te solicitar. Então faça pelo INSS mesmo, tá bom? Continuando, pois é. Então, quantas mensalidades você vai ter que pagar para ter acesso à aposentadoria? Para você ter acesso à aposentadoria, você vai ter que cumprir um período de carência. Você já ouviu falar sobre essa palavra carência? Ela é muito usada em planos de saúde. Por exemplo, quando você contrata um plano de saúde, de imediato você tem acesso a todo tipo de tratamento hospitalar, consultas, exames simples, exames complexos, cirurgias. Tem acesso? Não. O plano de saúde, ele vai te dar uma tabelinha com os prazos para você ter acesso a cada tipo de atendimento ou serviço prestado pelo plano de saúde. Então, com 3 meses você tem acesso a uma coisa, com 6 meses você tem acesso a outra coisa, com 1 ano você pode ter acesso a outras coisas, e por aí vai. Então, com o INSS também funciona dessa forma. Eles querem que você cumpra um período de carência, que é um período de tempo e contribuição. Carência é o somatório de tempo mais contribuição. E quantas contribuições você vai ter que converter ao INSS para ter acesso? 180 contribuições. Você vai passar um período de 15 anos pagando ao INSS, que esse é o período mínimo de contribuições que você tem que fazer para ter acesso ao INSS. Ah, tá, então eu posso chegar no INSS agora e pedir para o atendente gerar um boleto de 15 anos de contribuição para eu pagar e ter acesso? Não, porque a carência, ela não está vinculada apenas ao valor que você vai pagar, mas sim o tempo que você permanece como filiado do INSS. Então, você vai ter que converter 180, pagar 180 contribuições, ficar vinculado ao INSS por no mínimo 15 anos. No caso da mulher, viu? E com que idade você pode solicitar esse benefício? Quando você completar 62 anos. Então, quando você tiver 62 anos e tiver contribuído por pelo menos 15 anos, você pode ir no INSS e já tem direito a solicitar sua aposentadoria. Só um minutinho, gente. Pronto, eu já falei por quanto tempo você vai ter que contribuir, né? Para ter acesso a esse benefício. No mínimo 15 anos. Quanto mais você contribuir, melhor, porque isso vai refletir no percentual do valor do seu benefício, entendeu? E qual é o valor que você vai contribuir? Então, no INSS, o percentual mínimo para você contribuir, o percentual padrão de contribuição para o segurado facultativo é 20% sobre o salário mínimo. Por que sobre o salário mínimo? Porque entende-se que a pessoa que é um segurado facultativo, ela não trabalha e não tem nenhum tipo de rendimento. Mas, se você tiver algum tipo de rendimento e puder comprovar no INSS que você recebe a mais do que um salário mínimo, por exemplo, você tem casas de aluguel ou recebe alguma pensão deixada por um pai, por qualquer pessoa aí, sei lá. Se você tiver algum rendimento superior ao salário mínimo e você quiser contribuir sobre esse valor, você pode. Aí vão aplicar um percentual de 20% sobre esse valor. O mínimo é um salário mínimo. Então, 20% de um salário mínimo vai dar em torno de uns R$209. Então, esse é o valor da contribuição que você tem que converter mensalmente para o INSS. E, Thalita, fica muito puxado para mim. R$200 tirar do bolso assim de uma hora para outra vai comprometer o orçamento da minha família. Eu sei, gente, eu sei, pela situação do nosso país, né? E pelo salário, pelas condições de trabalho e tudo mais, é difícil uma mãe de família ter que fazer esse compromisso de R$200 para planejar o seu futuro. Mas é muito importante, gente. Eu conheci tantas mulheres, senhoras, com mais de 60 anos, que não tiveram essa informação no tempo certo,
não contribuíram e agora, na chamada melhor fase da vida, né, a terceira idade, tem que trabalhar todos os dias para conseguir o seu sustento, para comer, para pagar água, para pagar luz. E há muitas vezes aluguel. Gente, é uma situação muito complicada. Então, vale a pena todo sacrifício para se garantir um futuro mais tranquilo. Pense nisso com carinho, converse com seu esposo, com a pessoa que provém o sustento na sua casa e tente colocar isso como uma despesa fixa, sabe? Da mesma forma que é importante se alimentar, pagar todas as contas em dias, isso também tem que ser uma coisa muito importante, porque a gente não sabe do futuro. Se você escolheu ser dona de casa para sempre, não tem intenção de voltar para o mercado de trabalho, então você tem que ter essa garantia no seu futuro. Um salário mínimo pode parecer pouco para você agora, mas se você souber administrar direitinho sua vida, suas despesas, tentar separar, excluir da sua vida o que não é prioridade e colocar realmente como prioridade aquilo que é necessário para você, um salário mínimo vai ser suficiente para você tentar viver de uma maneira tranquila, ter um pouco mais de tranquilidade na sua velhice. Então pense nisso. Existe duas contribuições com percentual menor no INSS, mas a reforma da Previdência, ela trouxe uma desvantagem para quem contribuir dessa forma. Quais são esses percentuais? Eles chamam de regime simplificado. Você pode contribuir com 11% sobre o salário mínimo. E se você for uma dona de casa, baixa renda, como é que você comprova que você é baixa renda? Existe um programa do governo federal chamado Cadastro Único. Pronto, essa é a forma que você consegue comprovar no INSS que você é baixa renda. Então, se você já tem um cadastro no Cade Único, ou se você não tem, faça, aí você vai poder contribuir com 5%. Então, 5% do salário mínimo dá em torno de R$50. O INSS, quando você se torna afiliado do INSS, ele vai te garantir não só a aposentadoria, existem outros benefícios com um período de carência bem menor, que eu vou te explicar nos próximos vídeos, coisas que você pode ter acesso sendo dona de casa e filiado ao INSS. Mas, por enquanto, falando de aposentadoria, essa contribuição de 5% depois da reforma da Previdência, ela passou a não contar mais individualmente para a tempo de carência para a aposentadoria. Exatamente, tempo de carência. Só as contribuições com percentual de 20% vão contar como tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, se você contribuir com 5%, eles dão a seguinte alternativa. Você quer contribuir com 5%? Contribua. Mas para contar como um mês de carência para tempo de aposentadoria, eu vou ter que juntar 4 meses de contribuição a 5% para representar um mês de carência. Então, se você contribuiu durante um ano com esse percentual de 5%, para o tempo de carência da sua aposentadoria, é como se você tivesse contribuído apenas 4 meses. 4 meses, entendeu? Então, assim, é uma vantagem e uma desvantagem. Achei muito injusto da reforma da Previdência fazer isso, porque eu acho que ninguém queria estar em situação de baixa renda, né? Todo mundo busca o melhor para a sua vida, corre atrás no dia a dia, mas as coisas não acontecem da forma que a gente planeja. E principalmente na situação que nós estamos hoje. Pandemia, o país estava tentando se recuperar de uma crise econômica. Com essa pandemia, vai parar mais um pouco. Daqui que a gente entre nos eixos vão levar alguns anos. E mais uma vez o pobre vai ser penalizado. O pobre menos favorecido, a pessoa em situação de vulnerabilidade vai ser a pessoa mais penalizada.
Mas enfim, então para tempo de aposentadoria vai ser um pouco mais complicado. Mas para você ter acesso a outros benefícios, é uma boa vantagem. Então vale a pena, mas que não seja uma coisa permanente, para que isso não te prejudique no futuro. Então, se por enquanto, agora, você só tem condições de pagar R$ 50 de mensalidade, pague. Comece agora. Quanto mais cedo você começar, melhor. E na hora que suas condições melhorarem, você puder contribuir com R$ 200, por favor, não perca tempo. Pague. Pense no seu futuro. A gente tem uma mania de deixar o futuro para lá, vamos viver o presente. Só que a gente não pode só pensar no presente. A gente tem que viver o presente pensando no futuro. Então, não deixe para depois. Então, é isso, gente. Ó. Já falei que você tem direito. Falei quais os requisitos para você ter acesso a essa aposentadoria, que são mulheres, 62 anos e no mínimo 15 anos de contribuição. E existe um dono de casa? Existe também. Aí, o homem também, dono de casa, ele pode se filiar como segurado facultativo e ter acesso à aposentadoria também. Só que para ele a regra é um pouquinho diferente. Ele não vai contribuir durante 15 anos. Meu filho de novo, só um minutinho. Então, voltando aos homens, né, dono de casa. Por que existe um dono de casa? Então, ele vai ter que contribuir. Ele vai ter que contribuir durante 20 anos, é o período mínimo. E para ele solicitar, quando ele for solicitar, ele tem que ter 65 anos, tá ok? Então, o homem também pode. Então, você que se tornou dona de casa agora, mas já trabalhou, pode voltar a contribuir ao INSS como segurado facultativo e ter acesso a esses benefícios. E você que nunca trabalhou, pode sim se filiar ao INSS e ter acesso. Todo mundo tem direito a isso, tá bom? E o valor da sua contribuição também, já te falei. Ou você contribui com R$ 200, ou contribui com R$ 100, ou pode chegar a contribuir com R$ 50. Aí vai depender das suas condições. R$ 200 vai te garantir tempo de carência para aposentadoria de modo integral. R$ 100, eles vão ter que somar 2 contribuições para contar como tempo de aposentadoria. Por exemplo, se você contribuir um ano com R$ 11, não vai contar 12 meses de carência, vão contar apenas 6 meses de carência. E se você contribuir com R$ 50, você vai ter acesso de imediato a outros benefícios do INSS. Mas para carência, é como se você tivesse pago apenas 4 meses. Vai contar como apenas 4 meses de carência. Entendeu, gente? Então, pois eu acho que essa informação pode fazer diferença na sua vida. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Pense no seu futuro. Garanta uma terceira idade ou a melhor fase da vida com mais qualidade. Então, esse dinheirinho pode ser pouco, mas pode fazer diferença. E se você tem condições de contribuir com mais, contribua. As contribuições de maior valor vão refletir no cálculo do seu benefício. 15 anos e 20 anos é o tempo mínimo que você precisa contribuir. Quanto mais anos você ficar contribuindo, isso vai refletir no valor do benefício que você vai receber, entendeu? Agora, o mínimo é um salário mínimo. Então, até um próximo vídeo, vou trazer mais informações, outros benefícios previdenciários garantidos a você, dona de casa, ou você que está desempregada e está dentro de casa, cuidando exclusivamente do seu lar, mas que é uma coisa temporária, mesmo assim você está amparada pelo INSS. Então, até o próximo vídeo, curte, me segue lá no Instagram, dá um joinha aí para você receber notificações dos próximos vídeos. E obrigado pela sua atenção. Um cheiro grande e que Deus nos abençoe.